boa noite. Sejam bem-vindos novamente aqui à Casa Ismael. Com muita alegria que nós vamos dar continuidade ao curso do passe como cura magnética. Hoje nós teremos mais uma aula de aproximadamente 30 a 40 minutos. Para que a nossa aula seja coroada de êxito com os nossos irmãos espirituais, vamos pedir a todos nós que fechemos um pouquinho os nossos olhos e buscamos assim uma sintonia com o plano espiritual, buscando um equilíbrio de nossas emoções. E nesse momento de aprendizado da doutrina espírita, esses ensinamentos tão importantes para a nossa jornada, tão libertadores, vamos rogar ao Pai de todos nós, por acréscimo de misericórdia, que Ele amplie a nossa capacidade de entendimento, a fim de que as lições desse singelo curso calem fundo em nossos corações, para que a gente possa usar no dia a dia todo esse aprendizado teórico. Que a nossa aula encontre aqui um ambiente de paz, de troca de boas energias e de aprendizado. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, novamente nós vamos ter aqui o curso no livro da doutora Marlene Nobre, o passe como cura magnética, que na aula de hoje nós vamos estudar aqui a quarta parte, o capítulo 21, quem recebe. Lembrando que, finalizando o capítulo 22, a gente vai voltar para o capítulo 15, onde nós deixamos a quinta parte e estudar os casos clínicos de tudo aquilo que a gente vem aprendendo sobre o passe. Aqueles que, porventura, perderam as outras aulas ou aqueles que estão aqui e querem assistir na internet, é só acessar o nosso canal do YouTube, que vai estar no último slide, tá bom? Bom, vamos então meditar um pouquinho sobre quem recebe. Quando a gente pensa nesse mistério, nesse trabalho, nesse labor do passe, nas casas espíritas ou em outros lugares, a gente fica muito centrado em nossas reflexões na figura daquele que vai doar o passe, naquele que vai estender as mãos, no passista que vai se doar a esse trabalho. E sempre é voltado para este personagem as instruções importantes de seu preparo para executar essa tarefa. Então, no dia do passe, às vezes a pessoa procura manter a mente em vigília, em meditação. Tem muita gente que procura fazer refeições leves para buscar uma sintonia maior com o plano espiritual. Enfim, muito a gente ouvir sobre o trabalho do passista. Muitas orientações. Agora, a gente dá pouca atenção para a figura muito importante nesse processo, que é aquele que se beneficia do passe, que é aquele que recebe essa energia. E a doutora Marlene Nobre vai nos esclarecer de uma forma muito simples como é importante a gente se preparar para favorecer o trabalho na hora de receber o passe. Então, nesse capítulo que fala de quem doa e que recebe, nós vamos falar da aula de quem recebe especificamente. E ela coloca uma interrogação: quem recebe? O que fazer? Qual a importância? Qual a influência? A gente tem aprendido na doutrina espírita que a proposta de evolução espiritual, a proposta de melhora íntima, ela requer de nós uma atitude ativa na vida. Muitos espíritas ainda confundem resignação com conformismo. A gente vai aprendendo que os espíritos exercem influência sobre a nossa vida, que as coisas que nos acontecem de grandiosidade
tem ali a mão de Deus, e a gente vai se confundindo nesse processo, a ponto de alguns colegas dizerem assim: deixa, se Deus está tomando conta, eu fico sossegado. O famoso deixa a vida me levar, vida leva eu. Mas a gente vai percebendo com um estudo mais aprofundado que isso é conformismo. E não é isso que a doutrina espírita vem nos ensinando. Ela nos coloca numa postura ativa na aquisição de saúde, na aquisição de felicidade. Para tanto, o nosso protagonismo é muito importante. E o sujeito que está ali numa casa espírita para receber o passe, ele continua dentro desse processo. Que seja atingir aquilo que é o teu anseio, atingir aquilo que é o que ele veio buscar nessa doutrina consoladora. O consolo das questões psicológicas e das suas indagações ao universo, das suas inquietações e também dos bons eflúvios que venham a favorecer a sua saúde física dentro do campo do perispírito. Logo, a postura que ele vai se colocar, o comportamento que ele vai ter, o tipo de pensamento que ele vai nutrir, se tornam muito importantes. Porque isso vai sim influenciar muito na hora do passe. Ela diz assim: a atenção se amplia para além de quem dá o passe. Considera quem recebe também, respeitando o binômio doador-receptor. Ou seja, ambos têm fundamental importância. Analisar o receptor do passe é muito importante para a excelência na qualidade desse abençoado momento de trocas fluídicas. No magnetismo, para um indivíduo agir sobre o outro, é necessário haver uma simpatia moral e física entre ambos. A vontade é a primeira condição para magnetizar. A segunda condição é a fé do magnetizador na sua capacidade. A terceira é o desejo de fazer o bem. François Deleuze, ele coloca isso como elemento importante. Veja que a gente veio aprendendo nas outras aulas sobre o magnetismo na hora do passe, e ele está dizendo aqui o que a doutora Marlene Nobre colocou como proposta de estudo. Ele está dizendo que existem elementos que favorecem esse trabalho na hora dessa troca fluídica. E quais são esses elementos? A fé, a vontade daquele que está ministrando o passe, mas também aquela sintonia de vibração. É necessário que haja a fé e a vontade também daquele que recebe. É necessário uma postura receptiva daquele que recebe. Ora, dentro do campo orgânico, dentro do trabalho na medicina dos homens, na medicina da terra, o elemento fé não vai em todo o tratamento? O elemento crença de que aquele tratamento vai dar certo não é de fundamental importância na hora que você busca uma cura na medicina terrena? O que por vezes faz a diferença da vitória que um sujeito tem sobre uma doença terrível como o câncer e na derrota que outro obtém, não estaria ali a vontade do sujeito de criar mecanismos psíquicos que favoreçam todo o sistema imunológico, todo o trabalho da medicação que vai ali atuando no seu organismo, a fim de que ele vá recuperando o equilíbrio orgânico e se veja com a saúde física? Não existe nos laboratórios, quando vai se lançar um remédio novo para a humanidade, em todas as medicações, um teste para ver o quanto de efeito placebo tem aquele remédio? Por quê? Porque há necessidade daquele que usa o remédio criar uma simpatia, criar uma crença,
criar uma postura interior que favoreça sim a atuação do remédio. Porque se você se negar a essa vontade de ser curado, não tem remédio que vai fazer efeito em você. A tua força psicológica, a tua vontade mental, ela é mais poderosa do que qualquer remédio que você venha tomar. Então, imagina dentro do plano espiritual, sabendo que o pensamento é atributo do espírito. Veja a vontade oriunda desse pensamento, dessa sua intenção, o quanto que não vai te favorecer naqueles eflúvios emanados pela espiritualidade maior. Então, desde quando começou-se a estudar o processo do magnetismo, foi-se vendo os componentes importantes. O desejo de fazer o bem e de receber o bem. Desejo e confiança do receptor. A vontade de magnetizar. A fé em sua capacidade. E o desejo do bem. São os elementos que vão criar ali na psicosfera, da onde vai ser ministrado o trabalho, um ambiente de confiança. Porque você veja, nós visitamos várias casas espíritas. Invariavelmente, o trabalho do passe, ele é bem parecido. O trabalho do passe, ele é bem parecido. Você vai, senta-se em alguma cadeira, busca um pensamento equilibrado, coloca uma postura receptiva e recebe ali alguns minutos ali da imposição das mãos, sente aquela energia, sai do passe, toma água fluidificada, se sente melhor, mas você estabelece referências internas que te dão patamares diferentes na execução desse mistério. Por quê? Porque às vezes você se vincula a determinada casa e você se sente melhor em determinados processos na hora do passe. Ora, Deus está em todas as casas, os trabalhos são muito parecidos. O que é isso, senão uma postura íntima de confiança que vão diferente nas diferentes criaturas? É aquele ambiente em que você se coloca mais favorável. E se você adquirir um comportamento salutar para a sua vida, para que em todo o ambiente você se sinta forte e faça desse ambiente um lugar favorável para você viver, você vai estar contribuindo para a sua própria saúde. Porque a gente lança a mão das teorias e aquilo dá uma ideia racional de tudo que a gente tem que fazer. Mas é chegado um momento na vida que a gente tem que tentar experimentar essas coisas. Ora, como fazer isso então? Faça na prática aquilo que você vem aprendendo teoricamente, ainda que a sua crença esteja distante daquilo que está sendo explicado. Se permita uma postura receptiva, uma confiança no tratamento, uma maior vigília do seu pensamento, um controle maior dos seus hábitos alimentares, uma postura diferente na vida, e veja se pela experiência aquilo que você aprendeu na teoria faz algum sentido. Porque se fizer sentido, isso vai reforçar o seu comportamento em repetir essa experiência boa. E isso vai reforçar o cuidado que você tem que ter com você. Porque nós vamos ver que de interessante a doutora Marlene Nobre vai nos colocar nessa lição. O clima de confiança faz estabelecer a ligação entre o necessitado e o socorrista, e é daí que vertem-se os auxílios da esfera superior. Tem um ambiente favorável para que a espiritualidade, sim, essa que trabalha no processo de melhora, possa encontrar um ambiente favorável para trabalhar. Porque tanto o passista quanto aquele que recebe o passe, em relação à espiritualidade, estão em tratamento. Agora, é necessário a postura ativa, psicológica e mental dos encarnados, com toda a sua energia anímica, para que haja todo o processo de magnetização. Ao toque da energia emanante do passe,
com a supervisão dos benfeitores desencarnados, o enfermo, na pauta de sua necessidade, emite ondas mentais que assimilam, que entendem, que congruem com os recursos vitais que recebe, retendo-os na própria constituição fisiopsicossomática através das várias funções do sangue. Isso nos explica André Luiz em Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 22. Então, o que André Luiz vai dizer para nós? Que essa nossa postura mental no efeito magnético vai trazer benefício também para o nosso corpo físico. Através do quê? Do sistema imunológico, através da corrente sanguínea. Isso vai favorecer a saúde física em vários aspectos, que você talvez não veja num resultado imediato, mas é um convite à sua mudança interior, de uma forma mais fecunda, mais verdadeira, mais rotineira na sua vida. Nesse sentido, diz a doutora Marlene Nobre, cura é autocura. E isso vem fazendo cada vez mais sentido para nós e é o que vem sendo respondido em muitas pesquisas no campo da ciência dos homens. Nós vamos cada vez mais tomando posse do quão é importante a nossa vontade em querer mudar. O quanto que nós temos de responsabilidade em tudo que nos acontece. Como é verdade essa história de que nós somos os arquitetos da nossa vida, incluído aí nessa arquitetura a nossa saúde. Como é importante a nossa postura individual. Uma coisa que todo médico devia perguntar em uma anamnese é a vontade do sujeito em se ver livre daquilo que o incomoda. Porque essa vontade vai fazer toda a diferença. A vontade fortalecida no bem pode soerguer a vontade enfraquecida de outrem, para que essa vontade, novamente ajustada à confiança, magnetize naturalmente os milhões de agentes microscópicos a seu serviço, a fim de que o estado orgânico, inclusive, nessa ou naquela contingência, se recomponha para o reequilíbrio indispensável. Então veja como a nossa postura mental interfere. Como é importante a gente ter vontade, crença, confiança naquele tratamento que nós vamos submetidos. E aí, pesquisas científicas apontam resultados eficazes. Melhora do quadro clínico em 90% dos pacientes. Pesquisas feitas lá no Hospital das Clínicas, no FEMUSP, na Universidade do Amazonas, nos Estados Unidos, que vão cada vez mais corroborando. Um dado rápido aqui das pesquisas, quem quiser saber mais, está lá no livro. Pegaram lá amostras de 40 pacientes que tinham dores torácicas não cardíacas e dividiram esse grupo em 2 grupos de 20. Todos eles pacientes mesclados entre 50 a 75 anos, aplicaram lá o passe, 18 aplicações de mais ou menos 30 minutos, e no outro grupo eles não aplicaram o passe, deixaram somente a medicação convencional. O que aconteceu está no livro, o resultado dessa pesquisa bem minuciosa é que no tratamento convencional houve uma melhora no quadro de 40% daqueles que estavam na amostra. No tratamento que incluiu ali a terapia do passe, da bioenergia, a melhora foi de 90%. Então, cada vez mais essa magnetização, essa experiência da bioenergia, essa condição espiritual do sujeito que vai em tratamento, cada vez mais ela vai entrando nas instituições de saúde física. Seja através de pesquisas no campo científico, seja em experiências ali
particular dos envolvidos no processo saúde e doença em seus consultórios. Então, os bons resultados obtidos nas pesquisas abrem perspectivas para uma nova abordagem terapêutica. Cada vez mais a abordagem terapêutica no campo da saúde vai convidar uma investigação também no campo da espiritualidade. O líder dessa pesquisa, Dr. Tomás Navarro Rodrigues, ele é gastroenterologista lá do Hospital das Clínicas, tem várias outras pesquisas também e valem muito a pena e servem de estímulo para a gente cada vez mais valorizar esse importante momento do passe. Como circulam as forças radiantes no receptor? A gente sempre falou das energias circulando, ali daquele que doa energia, né? Mas nós vimos sabendo através das aulas que essas energias elas circulam tanto no doador quanto no receptor. E a postura do receptor também é importante. Aliás, para a autocura é a mais importante, né? A energia transmitida pelos benfeitores espirituais circula pela cabeça dos médiuns passistas e pela cabeça dos beneficiários ao toque da força radiante. Ou seja, ela inicia o seu processo de circulação em nós, em nosso perispírito, através ali da cabeça, do chakra coronário. A mente é muito importante, porque o pensamento de ambas influi na eficácia do passe. Não é só a vontade do doador que é importante, daquele que recebe também. Porque a gente está falando de deslocamento de energia. E você precisa ter essa postura favorável. Essa ligação mental com o mentor faz irradiar aí sim pelas mãos, vem na mente aqui e irradia pelas mãos, chispas luminosas que circulam através da aura em cima e atinge os campos de maior necessidade. E aí a governo da espiritualidade, que vai conseguir visualizar no campo perispirítico quais são, dentro daquele beneficiário e do doador, as maiores necessidades de circulação dessa energia benfazeja. Mas veja como é importante a postura daquele que recebe. Inclusive, se você já faz ideia ou se você vai buscar algo para determinada região em específico, por que não você inclusive mentalizar, favorecendo do seu lado a circulação desses eflúvios? Se você está sentindo um incômodo na região aqui do pescoço, dor nas costas, se você está direcionando a emoção da mágoa, da infelicidade que sai do cérebro, mas a gente às vezes impacta no órgão do coração ou na região do estômago e você está com esse desconforto, direciona a tua mente. A espiritualidade, sabendo disso, ela vai favorecida através do seu próprio pensamento, que é o quê? A tua anuência, a tua entrega, a tua parte dentro desse processo. Porque muitas casas espíritas, e eu vejo alguns confrades também repetirem uma palavra que a mim desconforta. Quando a gente vai dentro de um tratamento, a gente ouve falar nas casas espíritas que ele vai ser atendido segundo o merecimento. Em verdade, existem muitas obras que trazem essa palavra, você vai ser atendido, você vai melhorar de acordo com o seu merecimento, que não é mentira, mas às vezes é mal interpretada e pode ser até antagônica ao processo de cura. Então eu prefiro substituir a palavra merecimento, que até o é, pela palavra necessidade. Você vai ser atendido de acordo com a tua necessidade. Por quê? Porque às vezes a pessoa não faz um bom entendimento dessa proposta conjunta, circular, eterna de que ele é o protagonista no processo de cura e pode ficar ainda mais impactado negativamente, como quem diz assim, eu não mereci, e isso ser algo assim mais negativo do que positivo.
Não porque não é segundo o merecimento, mas porque ele fez essa leitura ruim. Então, para a gente evitar qualquer tipo de interpretação ruim, é melhor a gente usar uma palavra que faz mais sentido e também está de acordo. A gente vai ser atendido segundo a nossa própria necessidade e na velocidade da nossa vontade. Olha que legal, fica melhor ainda. Ainda, né, como circulam as forças radiantes no receptor, a doutora Marlene Nobre, ela coloca os gestos durante o passe como secundários. Eu, assistindo uma palestra do Divaldo Franco, vi que eles têm a sua importância. Eles não são assim, a coisa mais relevante nesse processo. Eles têm a sua importância, sim. Mas porque manipula as energias, e o Divaldo inclusive dá uma boa aula de passe. Quem quiser, é só colocar lá, dar uma busca na internet, Divaldo falando sobre o passe, você vai ver ele explicando que por vezes você espalha as energias aqui em cima, procura uma postura interna para que você não traga a energia de volta e faça circular. Tem gestos que vão fazendo sentidos pela intuição do próprio passista, e aquele gesto reforça a confiança dele, e a gente viu que a confiança é importante. Então os gestos têm a sua importância, mas não é o mais relevante, ele é secundário, tá? A primeira, coloca a doutora Marlene Nobre, a primeira e mais importante ligação no momento do passe se dá através da mente e não das mãos. O que ela quer dizer com isso? Que mais importante do que você se preocupar em como você vai conduzir ali os seus gestos e as suas mãos, é você estar com a mente bem focada na hora do trabalho, com aqueles 3 apontamentos que a gente viu principalmente. Isso é o mais importante. E isso vale para o doador e para o receptor. Vai fazer o seguinte: ligação sutil entre o beneficiário, o socorrista e a espiritualidade. A mente favorece isso. Favorece também uma atividade construtiva baseada na fé, na vontade, a postura receptiva de quem recebe e a postura confiante de quem doa. Mais eficiente quando mais intensa for a adesão entre as partes. Quanto mais a gente conseguir essa sintonia, mais fecundo vai ser o tratamento no passe. Daí a gente fazer diferenças de casas para casas. Não tem uma casa que seja mais importante que a outra nesse mistério, mas pode haver sim uma casa com a qual você se vincule mais, você se sinta melhor. Então veja como a tua postura influi, porque Deus está a serviço de todos, né? O que faz a diferença? A tua crença, a tua fé, que é a mesma coisa que acontece no tratamento físico. Quando você vai no médico de sua confiança, isso colabora. Quando você toma um remédio que você acredita nele, isso colabora. Na hora do passe, é isso que a doutora Marlene Nobre está explicando. Ela coloca assim, ó, é o enfermo quem se cura, restaurando trilhões de células do seu organismo perispirítico com essa ajuda que recebe. Ela coloca então aquele que doa a energia e o trabalho da espiritualidade como uma ferramenta. Ela é uma ajuda fundamental, mas quem se cura é o receptor, é aquele que recebe. Ele é que vai fazer o trabalho mais importante no trabalho daquilo que é a cura dele. E isso vale, gente, para todo o campo da nossa vida. A gente está aqui a trabalho, a gente está aqui a desenvolvimento, e a nossa vontade de querer seguir esse caminho é o que faz toda a diferença. Não desperdiçar a reencarnação, aproveitar a tua existência. Para finalizar, ela coloca um incentivo para nós. Em qualquer momento da nossa encarnação, em qualquer segundo da nossa eternidade, se permita alterar o rumo do seu próprio roteiro.
A gente tem que sair dessa inflexibilidade, sair do vírus Gabrielão, aquele que te faz repetir sempre as mesmas coisas. Esse vírus está impregnando as casas espíritas, ele está tomando conta da humanidade. Vocês já ouviram falar, né? Do vírus Gabrielão, né, Denise? Uhum. Aquele que fala, eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. E a gente tem que se livrar desse vírus e se permitir mudanças, se abrir ao novo, aceitar as diferenças e procurar uma atenção mais inspiradora, mais benéfica, principalmente para você mesmo. Sair dessa postura de querer mudar o outro e buscar uma mudança para você. Porque as casas espíritas estão repletas de sujeitos humanos imperfeitos. Embora a doutrina seja perfeita, nós somos imperfeitos e em algum momento a gente vai encontrar um viés. Mas cabe a gente fazer esse filtro e entender que não é a casa, não é o passista, não é o palestrante, não é nada disso o mais importante. O mais importante somos nós, no processo da nossa melhora. A nossa batalha é conosco. A nossa vitória é sobre nós mesmos. Então, nesse sentido, a gente tem que ir filtrando e absorvendo aquilo que é bom, colocando em prática, se permitindo e ir crescendo. Em fotografia, precisamos da chapa impressionável para deter a imagem. Tanto quanto em eletricidade, carecemos do fio sensível para a transformação da luz. No terreno das vantagens espirituais, das melhoras espirituais, da evolução espiritual, é imprescindível que o candidato apresente uma certa tensão favorável, uma energia favorável que decorre da sua própria fé, da sua vontade, do seu interesse no processo de cura. Então, meus amigos, assim nós encerramos mais essa aula aqui, convidando a todos para ao final desse curso passe como cura magnética. Nós temos aí o canal do YouTube, é só digitar lá TV Ismael que você vai ter o curso inteiro completo lá.